Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da Direto da Gazeta, com os fatos e personagens mais importantes da cidade e do estado de São Paulo. Hoje um grande prazer, Renan Inquérito, Prazer é meu, é nosso. nome histórico do hip hop nacional. Talvez, Renan, tudo bem? Tudo bem? Firme e forte? Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado você por ter vindo. E talvez você seja um dos nomes que mais uniu, que mais aproveitou o hip hop em toda a sua potencialidade. Escritor, poeta, rapper, né? MC, produtor. Como que é ser tantos dentro de um movimento tão importante? Bom, o hip hop sempre foi um movimento aglutinador, de aglutinar várias pessoas, né, de tribos muito diferentes. E também por ser um movimento independente, desde o começo nós tivemos que fazer tudo. Nós tivemos que aprender a produzir, né, tanto produção musical quanto produção no geral, para fazer as coisas acontecerem, né? Nem sempre foi tudo tão acessível. Eu acho que é isso. A escassez faz a gente ser criativo, ser proativo. Então, a gente joga no ataque, na zaga, no gol, todos os lugares. Foi o hip hop que me deu essa formação múltipla. E agora você está lançando, você gravou há 10 anos o Corpo e Alma, um álbum já histórico, né? Tem seu lugarzinho ali no panteão dos grandes álbuns do rap nacional. E você vai fazer um show agora, quinta-feira. Sim. Quinta-feira, dia 8? É isso. Nessa quinta. Explique para mim, por favor. Nessa quinta, vulgo 8 de maio, no Centro Cultural São Paulo, às 19 horas, tem o show Inquérito, 10 anos de Corpo e Alma, para celebrar uma década de lançamento desse álbum que é clássico, muito importante para a nossa carreira e, segundo as pessoas dizem, para o rap nacional brasileiro também. E aí vamos receber lá vários convidados, dentre eles Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, Gog, o poeta do rap de Brasília, Ellen Oléria também, o deputado Renato Freitas, deputado estadual pelo Paraná, e o poeta Sérgio Vaz. Que moral. Qual que é a sua relação com o Renato Freitas, deputado pelo Paraná? Ele já é seu chegado há muito tempo? Sim. O hip hop costuma dizer, né, que o hip hop é a internet a carvão. Então a gente já estava conectado, né? Chico Sainz dançava break num coreto no Recife antes de saber que aquilo se chamava break. Várias pessoas cantavam rap antes de saber que aquilo se chamava rap. Chamava-se de tagarela. Não à toa, a Melô do Tagarela, em 84, ali pelo Miele. Então, mano, o fogo vem antes do fogão. A gente faz as coisas, depois alguém dá um nome, dá um rótulo, né? O Renato é um guerreiro, né? É um lutador pelas causas sociais antes de ser deputado, antes de ser político, né? Fazíamos e fazemos política antes de fazer isso de forma partidária, já fazíamos política no sentido mais puro dessa palavra. E o Renato é um desses manos, só que ele é muito louco, né? Porque hoje ele virou um deputado estadual e ele foi forjado pelo hip hop. E ele não se esquece disso e não tem vergonha disso, pelo contrário, tem orgulho disso. Então, cara, é muito louco, porque eu vivi para ver isso, né? Lá atrás, quando eu fiz o meu mestrado na Unicamp, eu falei disso, há mais de 10 anos, como o hip hop passa de um movimento político que começa, inclusive, se inserir em partidos progressistas, partidos de esquerda. Então, membros do hip hop, militantes do hip hop, começam a se inserir, né, em cargos, começam a concorrer e tal. E o Renato é a realização disso aí, mano. E as duas vezes ele foi detido por duas aparentemente arbitrariedades da polícia paranaense, que ele estava com a camiseta. Sim. A camiseta do Inquérito nas duas vezes, por coincidência? Não, o Renato é tão parceiro, mano, tão chegado, que ele tem várias camisetas do Inquérito que eu não tenho mais. Porque são camisetas que foram feitas em série limitadas, né? E aí, né, por um acaso do destino ou não, várias vezes que ele aparece dando entrevista, né, ou até se defendendo de algum ataque injusto, como já aconteceu várias vezes, ele tava com a camiseta do Inquérito. E a galera me marca muito, né? Pô, Renan, você viu? E a galera não sabe que eu conheço ele, né? Algumas pessoas não sabem. Então, para celebrar essa nossa amizade que já vem de muito tempo,
eu convidei o Renato para o show, né? Não é tão comum se convidar, não seria tão comum convidar um deputado estadual para um show de rap. Porém, é um deputado estadual que levanta a bandeira do hip hop demais. Ele tinha que estar. Ele vai cantar, ele vai falar, ele vai fazer o quê? Mano, ele vai fazer uma intervenção surpresa. Ou a surpresa, é isso? É, ele vai fazer uma intervenção surpresa, né? Quem for no show vai poder ver. A gente está preparando uma coisa bem legal lá. Eu vi já uns ensaios ali pela internet. Vai ter banda, vai ter DJ, vai ter tudo. Centro Cultural São Paulo, dia 8 de março. 8 de maio. 8 de maio. É às 19, tem que chegar 2 horas antes. 19, a partir das 17, os começa ingressos. a se liberar os ingressos. Aí uma hora acaba, você vai ficar de fora. Então eu chegaria às 17. Aliás, eu chegarei às 17 porque eu vou. E vai ser um showzaço, então. Gog, né? Aí nem fala, né? Aí Gog, acho que é o primeiro grande rapper do Brasil a chegar aos 60 anos. Com certeza. Gog é um mestre, né? É. Recentemente completou 60 anos. Sim, o Marco. Fiz até uma homenagem para ele. E para nós é uma honra ele estar nesse show aí. Você já é parceiro de longa data também? Sou. Na verdade, a primeira música que eu gravei na minha vida, no ano de 1999, foi no álbum do Realidade Cruel, um grupo do interior de São Paulo. É do interior também. E tem participação do Gog. Que legal. Então a primeira música que eu gravo já tem o Gog, um cara que eu era fã, né? O Gog morou no interior de São Paulo. Ah, não sabia. Morou nessa época. Então ele se aproximou muito dos grupos de rap do interior de São Paulo. E foi nessa época que a gente se conheceu. E você tá falando do Renato, do Gog. Muitas vezes uma pessoa pode ser parte do movimento hip hop sem ser artista. Nossa, com certeza. Por exemplo, o caso do Renato. Eu acredito, inclusive, que o hip hop precisa muito dessas pessoas, porque não dá para todo mundo ser DJ, nem MC, nem b-boy, ou big girl, ou grafiteiro. O hip hop carece de outras atuações, e nós temos já, né? Então, que da hora seria ter arquitetos do hip hop, médicos. Nós já temos professores, escritores, intelectuais, né? Então, que venham outros profissionais. O problema é que muita gente das antigas gerações reclamam, muitas vezes com razão, que a nova geração faz rap, mas não entendeu muito bem o que é o hip hop. Como todo mundo... Eu vi ontem, ó que louco você está falando. Ontem viralizou na internet uma entrevista da Beth Carvalho falando exatamente isso que você falou sobre o samba. Sobre o samba. Ela dizendo: o samba de verdade nunca vai acabar. Sempre vai existir Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Almir Guineto, Leci Brandão. Então, mano, parece que é só a gente transpor pro rap e pegar os nomes do rap e dizer a mesma coisa. Mas você gosta dessa nova geração? Não, com certeza. A nova geração precisa vir, né? Para oxigenar a parada. Até para trazer coisas novas também. Sim, mas tem que lembrar de onde veio, né? Mano, é aquele dilema: antenas e raízes. Certo? Você tem que ter as antenas sintonizadas no mundo para ver o que está rolando. Mas você tem que ter raiz. E raiz não é corrente. Raiz é pertencimento. Raiz é por onde a planta se nutre. Então é pela raiz que a gente vai buscar a nutrição, o alimento. E aí cada árvore vai ter uma cara, vai ter uma característica. Aliás, você fala de nova geração, você é um educador. Sou. Eu sou professor. Professor, você se formou em geografia. Você é mestre em geografia ou doutor? Doutor. Doutor em geografia. Eu fiz a graduação, o mestrado e o doutorado, sempre pesquisando o hip hop, os saraus, a poesia na periferia. Deixa eu só falar uma coisa, numa entrevista que veio aqui, o Magrão, das Batalhas de MC, falou pra mim aqui: eu já pensei em fazer faculdade. Eu perguntei pra ele se ele já pensou em fazer faculdade, e ele falou: eu pensei, mas não sei, queria fazer ciências políticas. Aí... Agora ele vai começar a estudar. Da hora. Agora, próximo semestre. O hip hop se aproximar da universidade também é uma coisa legal. Mano, eu fui entrar na faculdade já mais velho já, Sim. Tá ligado? Então, assim, de tanto ouvir o rap falar, né? Tipo, o estudo é o escudo. Gog cantou isso. O estudo é o escudo. Facção Central falava: seu trampo, seu estudo brecam o cano do PM. Racionais falava: a informação é uma grande arma, mais poderosa que qualquer PT carregada. Eu ouvia isso, mano, como religião, certo? Os rappers que eu ouvia eram
a voz do meu pai, que eu não tive presente, eram a voz de um irmão mais velho que eu não tive. E eu ouvia isso de forma religiosa. Então, sempre pensei assim, cara, pra eu ser igual eles, eu tenho que ler pra caramba, eu tenho que estudar. Então, foi o hip hop que me levou pra universidade. Com certeza, na escola, nunca me interessei tanto pela educação no período escolar. Mas foi o hip hop que me educou, que pegou na minha mão e falou, olha... tem um caminho aqui, tá ligado? A educação é um caminho. E o papel daí de você ter essa formação formal, né? Essa educação formal, agora ser um doutor, transformou sua vida? Transformou sua cabeça? Com certeza, a educação transformou a minha vida. Apesar de eu ser doutor, eu uso pouco esse título, uso só quando necessário, tá ligado? Porque num país onde a educação é um privilégio, né? Você falar que você é doutor até afasta, assusta as pessoas, tá ligado? É muito doido isso, você pensar isso. Aí o pessoal fala, um doutor de boné, parece que o doutor tem que ser aquele cara emperiquitado, que fala difícil. Exatamente. Né? Mas, olha só, é o seguinte, a sigla MC é mestre de cerimônia, mas para ser mestre, a gente não pode ter cerimônia, porque educação não pode ter cerimônia. Educação tem que ser feita de uma forma horizontal, acessível, significativa, né? Quem está aprendendo precisa ver naquilo um significado para a sua vida. E o papel do mestre, do professor, é fazer isso de forma descomplicada, sem cerimônia. Então, eu creio no professor como um MC. Ele é o mestre da classe, ele é um mestre sem cerimônia. E um doutor, o pessoal usa o termo doutor para como se fosse um broche. Não é um broche, é só que aumentou sua responsabilidade. Sim. Aumentou os campos que você pode intervir, talvez. Olha que louco. Apesar de eu ser doutor, eu dei aula há muito pouco tempo no ensino superior, que é o que se espera de um doutor. Sim. Ser um pesquisador ou um professor. Doutor é para ir para a universidade, na universidade, né, se espera. Tal. Eu trabalho com a educação básica. Inclusive, eu tenho um projeto de hip hop para as crianças, o Abra Cabeça. Eu trabalho muito mais com crianças, né? Então, sendo eu um doutor em geografia, eu deveria estar na universidade. Mas eu acredito que eu sou muito mais útil estando na escola, no ensino básico, usando o hip hop como uma ferramenta pedagógica. E como as crianças recebem? Eu vejo alguns vídeos seus lá do Abra Cabeça, você se emocionando, as crianças falando, porque as crianças têm umas sacadas geniais. Sim. E surpreendentes. Olha só, as crianças me ensinaram o que é poesia. Quando uma criança fala, mãe, eu fui na escola amanhã. Mãe, eu escutei a cor do passarinho. Quando a criança fala que inveja é quando o doce do coleguinha é maior que o dela. Quando a criança enfia o dedo na tomada e ao invés de falar que tomou um choque, fala, mãe, a parede me mordeu. A criança me ensina o que é poesia de uma forma super descomplicada. E se você pensar que a sigla rap, R-A-P, o P é de poesia, certo? E a criança é poeta, o rap tem tudo a ver com as crianças. Por exemplo, o rap é uma música contestadora. As crianças são seres contestadores. Por que isso? Por que aquilo? Né? Então, assim, mano, o rap e as crianças têm tudo a ver. O hip hop nem se fala. O hip hop é formado por 4 elementos: cantar, pintar, dançar e tocar, né? Toda criança gosta de cantar, de pintar, de dançar. Toda criança é hip hop, é assim que eu acredito. E elas adoram. E o rap, né? O hip hop foi visto muito tempo como uma forma preconceituosa. Forma racista, inclusive. Sim. Isso aí é música desqualificada. Como é trazer isso para dentro de um ambiente formal, educacional, e ser uma maravilha? E as crianças olharem com aquele olho brilhando, e as crianças melhorarem na escola. Deve ser uma beleza. Bom, vamos lá. A capoeira passou por isso. O samba passou por isso. O samba, o choro. Né? Os bailes blacks foram criminalizados, o Pixinguinha quase foi tirado do barco lá, porque ele ia representar mal o Brasil fora do país, né? Pois é. Então, sempre houve, por parte de uma elite dominante, né? Dessa aristocracia, né? O medo da chegada, né? Do povo. Tem um samba do Wilson das Neves maravilhoso, né? No dia em que o povo descer e não for carnaval. Quando a favela descer e não for carnaval. Mano, é maravilhoso. Agora sim, você falou como que é quebrar esse paradigma. Mano, pra mim, muito natural. Faço rap numa cidade
muito pequena no interior de São Paulo. Menos de 100 mil habitantes, Nova Odessa. Numa região dominada por música sertaneja, festa do peão, rodeio, né? E você fazer rap numa região dessa já é contrariar a estatística. Então, para nós, a gente já acreditava no poder revolucionário do rap antes dele ser considerado música. A gente nunca precisou da validação de ninguém para fazer rap, nem sequer da nossa própria família. Mesmo quando a nossa própria família era contra, nós fazíamos. Mesmo quando os nossos vizinhos eram contra, nós fazíamos. Mesmo quando a polícia e a sociedade nos criminalizava, nós fazíamos. Nós conquistamos o nosso espaço, tá ligado? De tanto levar o nome inquérito associado à educação e à poesia, se você for no Google e digitar lá inquérito, vai aparecer um monte de bagulho pesado, policial. Mas quando você for descendo, mano, vai aparecer inquérito realiza oficina com crianças. Inquérito transforma pela educação. Mano, nós subvertemos o sentido da palavra. Eu fiz agora um projeto com uma juíza da Vara da Infância, sobre a primeira infância, que é do 0 aos 6 anos, uma época muito sensível da criança, onde está, né, o desenvolvimento cognitivo ali e tal. Quando terminamos o projeto, ela falou: Renan, você foi o inquérito mais legal que eu peguei até agora. E você tem uma frase muito bonita, acho que a frase é sua: quando eu crescer, eu quero ser criança. É o nome da música que deu origem ao disco Abra Cabeça, de hip hop para as crianças. Que maravilha. Então, também eu acho que todo mundo que educa crianças também é um aprendizado também, né? É mão dupla, né? As crianças ensinam também. Com certeza. Você está a todo momento aprendendo. Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez eu estava ensinando as crianças que dentro da língua portuguesa tem palavras dentro de palavra. Então eu falei: olha, gente, dentro da palavra casa tem a palavra asa. Olha, Juliana, dentro do seu nome tem o nome da outra coleguinha, que é a Ana, Juliana. Aí eu falei: mas, por exemplo, a palavra brigadeiro tem a palavra briga dentro dela. Brigadeiro é um doce, é gostoso, né? Agora, briga não tem muito a ver, né? Aí uma criança levantou a mão, falou: olha, depende, senhor. Porque lá em casa nós somos em 4 irmãos e toda vez que tem brigadeiro, tem briga. Cara, a criança ensinando a gente ali, aí você fala: mano... Uma sacada, né, que você não ia ter sozinho. Fala, mano, olha que louco isso, cara. E qual que é a importância? Você também tem não sei se você é o fundador, mas você lidera ali um sarau. Sim, sou o fundador e criador pro apresentador. Como chama mesmo? Perdão, esqueci. Parada Poética. Parada Poética, pelo amor de Deus. Lá em Nova Odessa. A Parada Poética é um sarau mensal que acontece toda segunda-feira do mês em Nova Odessa. Começou pequenininho e foi crescendo. Quer dizer, as pessoas têm um anseio pela literatura, pela palavra. E quando as pessoas... Eu já entrevistei o Sérgio Vaz. Quando as pessoas percebem que literatura não é só para uma certa elite, não é só para quem está na faculdade, não é só para rico, o negócio é mágico, né? Sim. Lá na Parada Poética, a gente apresenta as palavras... Por exemplo, as palavras são... Olha a Parada Poética ali. Olha o Gabriel Pensador. Tava lá ontem, né? Ai, que legal. Tava lá essa semana. Olha o Fábio Braza. Veio aqui, nosso amigo. Da hora. Fábio Braza, sangue bom, né? Da hora. Bom, a Parada Poética, ela tenta democratizar o acesso à palavra, desmistificar esse lance de que literatura é uma coisa canônica, acadêmica, certo? E a gente acredita nessa literatura viva. Tem que vulgarizar a literatura, é para todo mundo. Exato. A literatura já se apresentou demais de terno e gravata. Nós queremos a literatura de bermuda e regata. Nós queremos a literatura falando a língua do povo. E é por isso que lá na Parada Poética a gente maltrata a gramática e joga a culpa na poesia, né? Eu até brinco que a Parada Poética, dia de parada é sagrado. É tipo o feriado. E a semana do sarau, que é a nossa Semana Santa. Porque a palavra, ela existe para servir a gente, não a gente servir a palavra. A gente não está aqui... Ninguém fala português para servir a gramática. Existe uma forma culta, que é importante para eu que sou jornalista, para na hora de escrever. Mas para uma poesia, para você mostrar o seu sentimento, você tem que ser livre. Sim, com certeza. Né? Eu acho que
as palavras já ficaram muito tempo presas nos dicionários, nos livros e nas estantes, nos calabouços das bibliotecas. Então, as palavras precisam gritar nos saraus, nos shows, nos encontros, e não precisa de nada, não precisa de microfone, holofote, palco, só precisa das pessoas que estão afim de ouvir a palavra. No sarau, a gente comunga a palavra. Eu não sei se foi o Sérgio Vaz que puxou esse bonde de saraus em bairros, e eles se popularizaram. Isso é uma beleza, porque tem sarau popular no Brasil inteiro hoje. A Parada Poética é um sarau criado e inspirado na Cooperifa. Foi inspirado na Cooperifa. Com certeza. Sérgio Vaz é um grande parceiro, um grande mestre, né? Um grande amigo, né? E nós nos inspiramos com certeza no trabalho dele, da Cooperifa, e de outros saraus, como por exemplo o Sarau do Binho, Sarau da Brasa, Sarau Elo da Corrente, Sarau Suburbano Convicto e tantos outros saraus que existem no Brasil, nas periferias do Brasil. E quem é ali da região de Nova Odessa, Campinas, só chegar. É só chegar. Toda segunda do mês, a Parada Poética acontece em Nova Odessa, na estação ferroviária. Facilitou. E toda primeira segunda acontece em Hortolândia, também na estação ferroviária. Então nós já expandimos e atuamos todos os meses em 2 cidades da região. Assim, eu tenho o meu texto ali, minha poesia. Vou com ela embaixo do braço. É só chegar, é microfone aberto, chega e faz. Que bonito. Vou pedir isso de improviso aqui para você. Tem alguma poesia sua ou de outra pessoa que você queira falar? Claro, minha. Por favor. Estacionamento do supermercado. Uma mãe e uma filha num carro parado. Eu achei tão poético. Parecia um filme do meu lado. A menina com a mão no volante, brincando e se divertindo, girando, achando que estava dirigindo. Deve ser como Deus faz com nós, né? Deixa a gente achar que tá no piloto, nem que for um pouco, só meia horinha. E no fim, nós somos aquela menininha, no controle mais de mentirinha, a vida inteirinha, achando que é grande, sendo uma formiguinha. Pô. É muito bonito. Né? A palavra, quando ela toma vida, assim, é uma coisa de outro mundo. Você tem livros? Eu tenho 3 livros, poucas palavras. Vamos lá. Poesia para encher a laje e Poesia para encher a laje 2.0. São livros de poesia, poesia concreta, poesia visual. Então você, o avô do Fábio Braz, era um poeta, um dos referências da poesia concreta, então você passeia em várias modalidades. Sim. A minha influência é Arnaldo Antunes, e o Arnaldo Antunes é influenciado por esses poetas concretistas. Você conheceu o Arnaldo Antunes? Conheci o Arnaldo e conheci também o Augusto de Campos, que é o pai da poeta, da poesia concreta. Inclusive, eu fui na casa do Augusto de Campos entregar o meu último livro para ele, e ele declamou um poema, nós fizemos um poema rap ali junto, foi um episódio assim bem emocionante. Eu entrevistei o Sérgio Vaz, como eu disse, e ele tinha ele criticou uma coisa que, por exemplo, vocês, que são escritores de periferia, né, tem da literatura marginal, por vezes vão em debates literários e são vistos meio como menores, meio como folclóricos, ou só pode falar de violência. Isso aí incomoda em algum momento? Cara, sempre vai existir, né, o olhar do outro. Tá vindo aqui um escritor da periferia, não é só escritor, ponto final, né? Sempre vai ter esse rótulo aí, né? Mas ao mesmo tempo que esse rótulo pode nos depreciar em alguns ambientes, ele também pode nos engrandecer quando a gente se apropria disso para dizer, olha, somos marginais porque fazemos questão de estar à margem de um circuito editorial X ou Y, de um movimento literário X ou Y, ser marginal do sentido de se apropriar dessa palavra e de toda a força que ela traz, entende? Não de forma depreciativa, porque
o repórter policial falando, olha o marginal, coloca aí na tela. Ele usa essa palavra de um jeito. O intelectual usa de outra maneira. Marginais são aqueles que estão à margem da sociedade. Agora, eu, enquanto artista, posso falar, sou marginal com muito orgulho, estou à margem porque não quero fazer parte disso aí que vocês fazem. O nosso caminho é outro, o nosso circuito é outro. Nós faremos nossos próprios livros, nossos próprios discos, nossos próprios eventos. E lá o povo vai ter força, vai ter voz e vai ter vez. É isso. É uma das coisas mais bonitas que o povo faz é transformar palavras negativas e passar a se orgulhar dela. Isso nos Estados Unidos com a N-word lá, com outros casos. É uma transformação para falar. Você acha que eu sou ruim? O umbandista, quando é chamado de macumbeiro, ele fala, tá bom, sou macumbeiro. Só que aí vai usar com orgulho, não vai usar mais de forma pejorativa. Sim. Isso começa no Brasil, nas periferias de São Paulo e de outras cidades, com os grupos culturais da periferia. Eles começam a se apropriar dessa alcunha de periférico e de marginal de forma positiva, de forma potente, entendeu? Até o Tiaraju, né, que é um grande intelectual e que também é um mano do ativismo mesmo, da cultura periférica, do samba, do hip hop, ele tem esse termo, que é o sujeito periférico. O sujeito periférico é aquele que pega esse nome para si com orgulho, com potência, e mostra que a periferia é um lugar de muitos talentos, de muitas capacidades. E você tem quantos álbuns? Eu tenho 10. 10 álbuns, que beleza, hein? 10 álbuns é muito álbum, hein, rapaz? Tá vindo algum novo? Antes de falar dos álbuns, eu queria falar dos álbuns. Você tem 10 álbuns e está vindo um novo agora? Então, estou fazendo músicas, no momento atual, estou fazendo músicas novas do Inquérito, músicas novas do Abra Cabeça, que é esse projeto paralelo, e estou fazendo também um disco com o Fábio Braz e o Gog. Ah, que legal, eu vi vocês juntos no Estamos fazendo story. Isso. E pode adiantar como vai ser esse disco? Vai ser vocês três no disco? O disco com o Fábio Braza e com o Gog é um desejo antigo que nós temos, porque em 2019 gravamos uma música junto, chamada Matemática na Prática, parte 2, e aí foi muito legal a experiência, gostamos demais, e estamos ensaiando de fazer um disco junto faz tempo. Aí esse ano a gente conseguiu mesmo alavancar isso aí, já fizemos umas 3 músicas, e a ideia é unir esses pontos em comum que a gente tem, que é de fazer rap com crítica social, carregado de poesia, né, de metáfora, de trocadilho. É isso que a rapaziada pode esperar. Eu queria que você declamasse, além das suas músicas, uma música de rap que te impactou demais, que você acha que é muito importante pro hip hop nacional. Um trechinho. Nossa, cara, deixa eu pensar um aqui. Porque tem tantas, né? Caramba. Porque às vezes a gente tira a batida, a pessoa só ouve as palavras, é outro impacto, né? Tá, vou pensar uma aqui. Peraí. E uma sua depois. São tantas, peraí, vou pensar. Ai, caralho. Porque eu adoro quando eu vejo pessoas declamando a música em vez de só cantar, assim. Vamos ver se eu consigo lembrar. Racionais MCs, periferia é periferia. Do Ed Rock. Esse lugar é um pesadelo periférico, fica no pico numérico de população. De dia pivetada a caminho da escola, à noite vão dormir enquanto os mano decola, na farinha, na pedra, usando droga de monte, que merda. Eu tenho pena da família desses cara. Ele quer mais, ele não para. Um exemplo muito ruim pros moleque. Pra começar é rapidinho e não tem breque. Herdeiro de mais alguma Dona Maria. Cuidado, senhora, tome as rédeas da sua cria. Porque o dono da casa, ninguém escuta chegar, ninguém vê sair, ninguém escuta chegar. O trabalho ocupa todo o seu tempo. Hora extra é necessária para o alimento. Uns reais a mais no salário. Esmola do patrão, cuzão milionário. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. 360 dias por ano sem plano. Mas se a escravidão acabar para você, vai viver do quê? Vai viver de quem? Vai viver do quê? Né? Maravilha. Eu queria que você falasse uma sua também, por favor. Uma minha. Nossa, essa aí é demais, né? Do Ed Rock.
Uma minha. Eu gosto dessa que fala assim, ó. Fotossíntese, do disco Boomerang, de 2019. Viver vai sempre ser aquele primeiro rolê de bike. Coragem e medo, esse é o segredo. Pedala e cai, levanta e vai. Deus tirou as rodinhas tão cedo. Levou meu pai. Ficou só eu e minha mãe contra o mundo. Sobrevivemos. No corre com o tempo a gente é sempre o segundo. No universo somos tão pequeno. E o ser humano é mesmo um bicho escroto. Só tem um dinheirinho já pensa que é melhor que os outros. Achar que é mais que alguém só porque estourou no norte é ver a estátua da Havan e se sentir em Nova York. Ilusão. Tipo andar de busão com o celular no modo avião. Onde falei com Deus no céu. Que viagem. Fui digitar e ele mandou essa mensagem. Menino, corretor de texto é tipo destino. Percebe? Você quer escrever do teu jeito, mas não consegue. Como chama? Fotossíntese. Eu queria que você explicasse do álbum Abra Cabeça. Abra Cabeça foi o 9º álbum da minha carreira. E era só para ser um álbum feito na pandemia. Só que depois de feito o álbum, ele ganhou uma força muito grande. A gente transformou ele num show. E fez mais ali, ó, no projeto. Nós fizemos mais de 40 shows em um ano do Abra Cabeça. Então foi algo assim para nós surpreendente. E nós decidimos continuar. E aí estamos fazendo música nova. E aí o Abra Cabeça teve a participação de Arnaldo Antunes, Adriana Calcanhoto, MC do Teatro Mágico, Rashid, Maria Rita. Então ele virou assim um canhão. E foi muito legal porque a gente viu o quanto as crianças precisam, né, disso, desse conteúdo. Então nós fomos alimentados pela devolutiva das crianças e estamos continuando. Que sorte do hip hop de ter você, Renan Inquérito. Tamo junto, irmão. Obrigado pelo prazer, pela honra de ter vindo aqui. Show dele no Centro Cultural São Paulo, quinta-feira, dia 8 de maio, a partir das 19h. Os ingressos começam a ser distribuídos 2 horas antes. Gog, Renato Freitas, Anitelli do Teatro Mágico, Sérgio Vaz e a Ellen Oléria estarão por lá. E é imperdível, eu estarei por lá também. E agradeço demais sua presença. Para ver essa e outras entrevistas com muitos nomes do rap nacional e de outros gêneros, acesse gazetasp.com.br. Obrigado, Renan. Tamo junto, mano. Satisfação. Obrigado você. Tchau.